Olá, galera do meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês o meu relato de parto. Já tem alguns dias que eu tô tentando gravar esse vídeo aqui pra vocês, mas não consigo, gente. Olha o meu estado, descabelada, sobrancelha tendo que fazer, tirar o meu busto, fazer as minhas unhas. Gente, é a realidade de uma mãe. O bebê tá aqui, dormindo aqui no sofá. E foi o tempo que eu consegui. Eu falei, gente, não vou me arrumar, não vou trocar de roupa, eu vou ficar assim. Porque eu tenho que economizar e aproveitar o tempo que eu consigo. Porque daqui que eu vá me arrumar, fazer outra coisa, essa criaturinha vai acordar. Então, vou gravar logo o meu relato de parto. Sempre falei aqui no meu canal e nas minhas outras redes que eu queria ter parto normal, né? Me preparei para isso, fiz fisioterapia pélvica, fiz os exercícios, fiz tudo, me informei, fiz plano de parto, tudo, para poder ter um parto normal. Porém, infelizmente, eu não tive o parto normal que eu queria. Eu tive, na verdade, os dois partos. Como assim? Eu tive os dois partos. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês, porque talvez o meu relato sirva como um testemunho e como uma ajuda para que vocês não façam o que eu fiz, né? Para que não aconteça com vocês o que aconteceu comigo. Então, se você está grávida e quer um parto normal, fica comigo nesse vídeo que talvez ele possa te ajudar. Vamos lá. Comentei com vocês, né, que eu tive os dois partos. Por que os dois partos? Porque eu cheguei até os 10 centímetros de um parto normal, dilatei até os 10 centímetros, mas o meu filho não nasceu de parto normal. De última hora, nós tivemos que ir para uma cesárea, e ele nasceu de parto cesárea. Filho. Eu tive meu filho com 40 semanas e 5 dias, né? Então, foi aproximando ali das 40 semanas, né, começou a vir a ansiedade. Não senti ansiedade durante a gravidez inteira, sabe? Mas foi chegando ali em 39, perto de 40, a ansiedade começou a bater. E aí, eu comecei a tentar trabalhar isso na minha mente, né? Comecei a fazer coisas que eu gostava. Fiz crochê, fui gravar vídeo, fui fazer pintura, fui fazer um monte de coisa que dava pra fazer pra entreter a minha mente. Que já é uma dica para que você faça também. Fez todos os exames, viu que tá tudo certo com o bebê, viu que tá no tempo ainda dele nascer, relaxa, tenta aproveitar esses últimos dias dele ali na barriga, no forninho, que depois que ele sair vocês vão viver outra fase. Então, foi isso que eu tentei trazer pra mim, tentei aproveitar mais esses últimos dias do Josué no forninho e me distrair o máximo. Mas sem enrolação, vamos logo pro assunto do vídeo. Para quem não sabe, o trabalho de parto é dividido em 3 fases, que é a fase latente, a fase ativa e a fase expulsiva. A fase latente, que é a primeira fase, é ali onde as contrações começam bem, sabe, suportáveis, elas não são ritmadas, elas ficam geralmente de 10 a 15 minutos espaçadas, que você sente, chega até às vezes 30 em 30 minutos. Já você entrou em trabalho de parto. Porém, ainda não tá na hora de ir pra maternidade, você ainda não tá em um certo nível de contrações. Então, eu cheguei nessa fase, era numa quinta-feira, dia 19, e por volta de umas 2h30 da tarde. Então, 2h30 da tarde, eu comecei a sentir as primeiras. A minha bolsa não chegou a estourar, eu comecei a sentir essas primeiras contrações com a minha bolsa sem estourar. A única coisa que aconteceu foi o tampão que saiu, ele saiu no dia anterior. E de manhã eu perdi um pouco de líquido, um pouco assim, sabe? Nada muito exagerado. Mas enfim, quando foi por volta de umas 2h30, eu comecei a ter essas primeiras contrações. E aí na hora que eu senti, aí você já pensa, né? Como eu vou saber se é contração ou se não é contração? E gente, é diferente de tudo que a gente poderia sentir na vida. É diferente assim de tudo mesmo. Quando você sentir, quando chegar a hora, você vai saber. Literalmente você vai saber, porque é diferente de tudo. Aí eu baixei o aplicativo para começar a cronometrar, né, as minhas contrações, porque isso é muito importante para você saber ali em qual nível tá, se já tá mais perto e tudo mais, se ainda tá longe. Baixei o aplicativo e comecei a cronometrar. Então, de 2h30 às 6 horas da tarde, eu ainda estava nessas contrações espaçadas, de 30,
20, 15, a menorzinha chegou a 10 minutos, a diferença de uma da outra. Beleza, chegou 6 horas, aí eu já tinha falado pro meu marido, né, que tava com essas contrações, chegou 6 horas, contei pra ele, ele falou, vamos pro hospital? Eu falei, não, ainda não, vou esperar mais, né, elas ficarem um pouco mais intensas, que aí eu vou saber que já tá mais perto, mas agora ainda não é hora de ir pro hospital, porque eu tinha estudado sobre isso. Beleza, só que aí eu tinha uma doula, e aí eu falei pra ela, contei tudo pra ela, contei que de manhã eu tinha perdido um pouco de líquido e tudo mais. E ela falou, Lai, porque de manhã você perdeu esse pouco de líquido, é importante que você vá no hospital pra ver, né, se você tá perdendo o líquido da bolsa e tudo mais, se é o líquido da bolsa ou se não é, se tá tudo bem e tudo mais. Aí eu não queria ir porque eu sabia que se eu chegasse lá no hospital, a minha dilatação ainda estaria pouca e eles iriam mandar eu voltar, então seria apenas uma viagem perdida. Mas, pelo fato de eu ter perdido esse líquido e ela ter falado isso, né, ela entende mais do que eu, porque ela já acompanhou outras gestantes, resolvi ouvi-la. Então, quando foi umas 9 horas, eu fui na maternidade. E ainda, o mesmo ritmo de contrações, tá? Elas não diminuíram e não ficaram mais intensas, tava a mesma coisa. Chegamos lá na maternidade, é aqui pertinho de casa mesmo, né? Aí chegamos lá, me chamaram, quando fizeram o toque, eu tava com 1 centímetro de dilatação, coisa que eu já imaginava. Eu já imaginava que estaria a esse ponto. Aí a médica foi e falou, ó, você volta pra casa, quando for umas 3 horas da manhã você volta, ou se intensificar as contrações você volta, tá bom? Ok, viemos pra casa. Chegou em casa, tentei descansar, entre uma contração ou outra, dava uma cochiladinha, né? Comi e ficamos aguardando. Quando chegou em 3 horas da manhã, eu ainda não tava com essas contrações de 5 em 5, que é a hora que a gente tem que ir pra maternidade. E eu ainda não tava querendo ir. Eu falei pro meu marido, ó, acho melhor a gente ainda ficar em casa, por causa que as contrações não estão ritmadas. Só que aí ele falou, ó, a médica abriu seu prontuário e falou pra você voltar às 3 horas da manhã. Se a gente não voltar, vai ter que passar por tudo de novo, pela triagem e abrir prontuário de novo e tudo mais. Então, se ela falou pra gente ir, vamos. Qualquer coisa, a gente volta novamente. Beleza, fomos. Chegamos lá por volta de 3 horas da manhã, 2h30, 3 horas da manhã, mais ou menos. Aí chegamos lá, fizeram o toque em mim, eu ainda tava de 2 para 3 centímetros de dilatação. Aí mesmo assim, o médico falou, não, pode internar ela. Ok, então me internaram. Aí chegou no quartinho, eu comecei a fazer as atividades para ajudar na dilatação. Fui ficar na bola, fazendo exercícios na bola, fiquei ali de cócoras, fui andar pela maternidade, fui para debaixo do chuveiro para relaxar. Porque assim, quanto mais relaxada você fica, né, temos exercícios de respiração, que você puxa pelo nariz, solta pela boca, quanto mais relaxada você fica, mais o hormônio, né, da ocitocina você libera, mais ajuda a dilatar o colo do útero. Então, eu comecei a fazer todas as atividades. Beleza. Fui fazendo todas as atividades, tudo mais. Aí vieram fazer o toque em mim de novo. Quando fizeram o toque em mim, 6 centímetros. Opa! Então, fiquei feliz. Por quê? Porque tava andando, tava evoluindo. E aí, a partir desse momento, gente, aí já começou a ficar mais ritmadas, sabe? Elas estavam mais passadas, começaram a ficar ali de 5 em 5 minutos. Algumas vinham até de 3 em 3. Então, elas já estavam bem mais intensas, uma da outra. Na teoria, essa era a hora que era pra ir pra maternidade. Sabe? Que você já relaxou assim, já chegou em 6, 7 centímetros, aí era a hora de ir pra maternidade. Mas, enfim. Ok, aí fez o toque, tava em 6 centímetros. Ok, continuei fazendo o que eu tava fazendo, só que tava mais difícil, né? Porque tava doendo mais. E aí, mas mesmo assim, fui andando pela maternidade, fui pra debaixo do chuveiro, respirei e fiquei nessa. E isso já amanheceu, tá? Chegamos lá 3, já era por volta de umas 6, 7 horas da manhã. Ok, não me deram café da manhã, tá? Ah, e outra, foi pelo SUS meu parto, tá? Foi no hospital público. Então já, né, espero que vai chegar por aí. Aí, beleza, não me deram café da manhã, porque falaram que se eu fosse pra uma cesárea e tudo mais, eu tinha que estar em jejum, então não me liberaram o café da manhã. Ok, fiquei sentindo 2, já tava com fome, porque a última vez que eu tinha comido tinha sido 3 horas da manhã. Ok, fiquei lá, continuei fazendo exercício, tarará. Até que quando foi umas 11 horas da manhã, resolveram liberar o meu café da manhã. De tanto que meu marido brigou lá, liberaram o meu café da manhã. Ok,
tomei. O que era o café da manhã? Um pão seco, nossa, com a isca de manteiga, seco, seco, seco. E um copo de leite com café. Não gosto de leite com café. E ainda o leite tinha nata, não gosto de nata. Mas enfim, era o café da manhã que eles serviram. E era o que eu tinha que comer, né? Se era o que tinha, não podia entrar com outra comida lá, tinha que comer, eu não ia ficar com fome. Comi. Aí foi, continuei com os exercícios, tudo mais. E foi. Chegou o almoço, 12:30, mais ou menos. Tentei comer, meu marido foi me dando na boca, mas a dor já tava ficando muito forte. Essas contrações já estavam ficando mais intensas. E eu não consegui comer direito, então só dei umas beliscadas lá. Ok, quando foi por volta de umas 2 horas da tarde, vieram fazer o toque em mim novamente. E da hora que fez, né, tipo, acho que era umas 5 horas da manhã, por aí, até esse horário de 12:30, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Tipo assim, eu tô falando mais ou menos o horário, gente, porque eu não tava ali olhando certinho, mas era mais ou menos esses horários. Aí quando foi por volta ali de 2 horas da tarde, fizeram o toque novamente e eu tava com 7 centímetros, ou seja, lá de 5 horas da manhã até 2 horas da tarde, eu dilatei 1 centímetro. E aí já tava começando a bater o desespero, porque eu falei, pronto, não tá mais evoluindo, meu Deus, eu não vou conseguir. E começa a vir uns pensamentos já de incapacidade, e aí você fica querendo entrar em desespero. E nisso tudo, nesse rolê inteiro, a minha bolsa ainda não tinha estourado, tá? Até que a médica veio e falou assim, ó, vamos estourar a sua bolsa? Porque se a gente estourar a sua bolsa, vai acelerar o processo, né? Vai aumentar as contrações, e aí pode ser que dilate mais pro bebê poder nascer. Ok, no momento eu só queria parir, só queria que meu filho nascesse e aquilo ali acabasse. Então ela falou, tá falado. Ok, ela estourou minha bolsa. Com 7 centímetros, tá? Estourou minha bolsa e tudo mais. E eu continuei ali, sentindo as contrações. E as contrações aumentaram. Até, gente, que chegou uma enfermeira, conversou comigo e tudo mais. Eu sentindo dor, ela me ajudou a fazer umas massagens. Tava tudo lindo. Até que eu falei bem assim, nossa, tô com tanta dor que eu tô com vontade de fazer cocô. E aí ela virou pra mim e falou assim, você tá com vontade de fazer cocô? Então pode colocar força de fazer cocô. Todas as vezes que a contração vier, você faz força de cocô, que isso vai ajudar a dilatar. Mito. Não façam. Não façam. E o pior de tudo, que eu fiquei muito indignada porque eu sabia disso, mas na hora da dor, na hora do desespero, gente, a gente não pensa. Oriente o companheiro, quem for acompanhar vocês lá na hora do parto, que não é pra fazer força enquanto não chegar em 10 centímetros. Não é. Isso atrapalha o parto. Força a gente coloca em 10 centímetros, que o próprio corpo vai sentir a dor e a vontade automática de colocar força. O próprio corpo sabe disso. Então, antes disso, não é pra você ficar forçando nada, não é. Enquanto não chega em 10 centímetros, a gente tem que relaxar, fazer exercícios de relaxamento, respirar, caminhar, seja o que for, mas tentar ficar o máximo relaxada pra poder dilatar. E aí ela chegou em mim e falou isso, né, que com 7 centímetros de dilatação, porque eu estava sentindo dor, de vontade de fazer cocô, era pra eu fazer. E aí eu comecei a fazer, gente, porque eu não ia ficar ali discutindo com ela. Eu ainda tentei relutar pra não colocar força de cocô, e ela ficou falando bem assim, não precisa ter vergonha. Se você fizer cocô, a gente limpa. Não precisa ter vergonha. Então, quando vier a força, quando vier a contração e a dor de vontade de fazer cocô, pode fazer cocô. Não tem problema, a gente limpa e tal. Aí, quando vinha a contração, gente, eu comecei a colocar força. E vinha a contração, eu botava força, colocava força, colocava força. E vinha a contração, eu colocava força. E nisso, a cama toda molhada, porque tinha estourado a minha bolsa. Eu tinha feito xixi também, de tanta força que eu tava colocando. E eu comecei a fazer cocô. Sim, eu comecei a fazer cocô. Gente, sério, que coisa horrível, que humilhação. Ah, é normal fazer cocô na hora do parto, mas não daquela forma que eu estava fazendo. Não daquela forma. A sala tava cheia de estagiário, cheia de residente, cheia de gente. A sala era dividida com outra pessoa, então a outra mulher que tava tendo parto, tinha um monte de gente também acompanhando ela, então a sala tava cheia de gente. E aquela agonia, porque eu tava em toda essa situação, eu tava sentindo muitas dores, porque depois que estourou a bolsa, as contrações ficaram mais intensas, né? Em meio dessa situação toda, ainda tava um calor de tipo 37 graus.
eu suando, sem ar, não tinha um ar-condicionado, não tinha um ventilador dentro do quarto. Então imagine o sufoco e a agonia que eu tava vivendo. Eu tava ali vivendo tudo, menos o que era pra eu estar vivendo. Era pra eu estar relaxada, eu tava vivendo tudo, menos estando relaxada. E aí foi essa agonia inteira. E a hora passando, e eu colocando força, e nada, e nada, e nada. Fizeram toque em mim 7 centímetros. Eu não tava mais dilatando. Por quê? Porque eu não tava relaxando, eu tava colocando força, pressão, que não tava adiantando nada. E aí o desespero começou a bater mais ainda e fora eu comecei a gritar por uma cesárea. Quero cesárea. Porque, poxa, eu tô aqui desde 3 horas da manhã, fazendo de tudo, tô colocando força, já passei por toda essa humilhação, com calor, com agonia, com fome e até agora nada. Ainda tô com 7 centímetros, eu não quero mais. Pelo amor de Deus, me levam pra cesárea. Comecei a suplicar pro meu marido, comecei a suplicar pro médico, comecei a suplicar pra todo mundo que eu queria ir pra cesárea. E no hospital público, você não tem essa opção, tá? Só te levam pra cesárea quando tá em último caso, quando vê que o bebê não vai passar, quando tá tendo algum risco pro bebê, só nesse caso. Senão, você vai ficar lá morrendo, colocando força, se matando pra poder ter o parto normal. Aí, até que os médicos chegaram e falaram bem assim, vamos induzir, vamos colocar, né, ocitocina na veia dela e vamos induzir o parto pra ver se aumenta, pra ver se evolui. Conversaram comigo, perguntando se poderia induzir, se eu queria induzir, perguntaram pro meu marido também. E eu só falei assim, gente, eu só quero parir. Pode aplicar qualquer coisa, pode colocar qualquer coisa, pode fazer o que vocês quiserem, mas eu só quero parir. Porque eu só conseguia pensar nisso. E acabar com aquela dor, com aquela agonia, com aquele sofrimento e sair daquela situação. E aí foi colocar na minha veia e induziram. Gente, quando colocaram o remédio na veia, pronto. Se até aquele momento as contrações estavam suportáveis, elas começaram a ficar insuportáveis. Gente, mas qual é a dor? A dor que eu consegui encontrar pra comparar com a dor que eu tava sentindo. Sabe quando a gente tem cãibra? Era tipo essa dor que eu tava sentindo. Gente, eu sentia dor aqui na minha lombar, nos ossos, parecia que a minha lombar ia abrir assim, ó, quebrar. Eu sentia dor no estômago, que eu ficava com vontade de vomitar. Eu sentia dor de fazer cocô, vontade de fazer cocô. Eu sentia dor em tudo, tudo meu doía. Era mais fácil perguntar o que não estava doendo. E era um sofrimento assim que sem fim. Só sei que quando aplicaram isso em mim, e eu já sabia. Tanto que quando vieram me perguntar, eu ainda relutei, porque eu falei, se aplicarem vai doer mais. Mas aí começaram a falar, mas vai doer, mas você vai dilatar e o bebê vai nascer. Vai acabar com o seu sofrimento. Então, é melhor. Aí eu falei, não, então tá bom. Então pode aplicar. E deixei aplicar. Aí foi, gente, nesse sofrimento. E eu sentindo dor. Tinha uma hora lá que eu senti tanta dor que eu peguei as bordas da cadeira, assim, e comecei a balançar. E eu abaixava a cabeça, assim, eu balançava e gritava. E nisso, a mulher lá, a enfermeira que eu falei pra vocês, continuou mandando eu fazer força. Faz força. Vai, coloca força. Tá sentindo vontade de fazer cocô? Pode. Se fosse quando vinha a contração, coloca força. É nessa hora que você colocar força. E eu lá, colocando força. Beleza, fizeram o toque em mim. Quantos centímetros? 10. Cheguei em 10 centímetros. Opa, pronto, é agora. Vou conseguir. Cheguei em 10, né? Comecei a pensar. E aí, gente, é muito real o que eu falei pra vocês. O próprio corpo começa a querer colocar força. É involuntário. Sabe quando você tá de boa e vem aquela vontade de vomitar e você vomita e você não faz força nenhuma pra vomitar? Simplesmente o vômito vem? É tipo essa hora da contração. Você sente automático a vontade de fazer força. O seu útero começa a contrair pra expulsar o bebê, porque essa é a fase expulsiva, né? Que eu falei pra vocês que eram 3 fases. A primeira, quando as contrações não estão ritmadas. A ativa é quando elas já estão mais ritmadas, ali de 7 centímetros, mais ou menos, 6, 7 centímetros a 8. E no 10º é a fase expulsiva, né? Que é finalmente quando o útero já dilatou o máximo e que ele vai passar ali pelo útero e depois pelo canal vaginal e vai sair. Essa era a hora que era pra eu colocar força. Porém, eu já tava esgotada. Foram horas. Então, gente, eu não tinha mais força. Sabe quando você dá um comando e o seu corpo não responde? Era isso que estava acontecendo comigo. Sabe quando você treina ali na academia e suas pernas doem, que você tenta levantar elas e elas não funcionam? Eu tava desse jeito. E eu não tinha mais força. Até que chegou uma enfermeira, outra enfermeira, aquela lá sumiu, acabou o plantão dela, ela voltou pro inferno.
Porque ela saiu de lá só pra atazanar a minha vida. E aí terminou o plantão dela, ela chispou, foi embora. Veio outra enfermeira, essa já melhor, começou a me ajudar. E aí o que ela fez? Como eu tava sem força, ela mandou abrir a perna assim, me deu um pano, foi fazer tipo cabo de guerra. Eu puxava o pano pra cá e ela puxava o pano para lá, pra eu colocar força. E aí ela falou, aí nessa hora eu tava colocando a força certa, que é a força do abdômen, né? E aí eu comecei, aí vinha a contração, eu colocava pressão, colocava força. E nada, gente, esse menino não saía. E a gente mudava de posição e nada dessa criança sair. Aí como tinha trocado de plantão, chegou outro médico. E aí chegou um médico e ele falou bem assim, fez o toque. E na hora que ele fez o toque, ele viu um edema na minha vagina. Pra quem não sabe o que é edema, é tipo vasos que estouraram, né? E criou tipo uma bolsa, ou de pus, ou de água, ou de sangue. No meu caso era de sangue. Criou uma bolsa no meu canal vaginal. Ou seja, a cabeça do meu filho não tava passando por causa dessa bolsa que tava atrapalhando. E se passasse, essa bolsa poderia estourar e sufocar ele com o líquido que ia sair. Olha o perigo. E aí esse médico viu e ele foi e falou pra equipe, né? Não falou pra mim. Eu não fiquei sabendo disso, eu só fiquei sabendo disso depois que tudo acabou. Porque se eu tivesse ficado sabendo nessa hora, aí o desespero ia aumentar. Então meu marido não me contou essa hora, ele só me contou depois. E aí o médico saiu da sala e falou pra equipe, sobe ela pra cesárea, esse bebê não vai nascer normal, ela tá com edema que vai atrapalhar. Se esse bebê passar, ele pode entrar em sofrimento fetal. Ele falou isso pra equipe. Porém, tinha uma residente que não tava lá, né, que não ouviu. E aí ela entrou na sala. Depois todo mundo saiu, ela entrou na sala. Gente, pensa numa residente que entrou no meu psicológico. Ela começou a conversar comigo. É tipo assim, como eu falei pra vocês, desde os 7 centímetros que eu tava clamando pela cesárea, né, que eu não tava aguentando mais. Então, nesse momento, a gente com 10 centímetros, Gente, eu só queria morrer. Eu gritava por morrer. Falava, eu quero morrer. Senhor, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Eu gritava por morrer, porque, gente, sério. Chegou essa residente, me chamou pra poder ir lá pro chuveiro, né? Pra eu ficar embaixo do chuveiro, que ia ajudar, relaxar e tudo mais. Aí eu fui com ela pra debaixo do chuveiro. Chegou lá, comecei a ficar lá embaixo, tentando relaxar. E ela começou a conversar comigo. Tu vai pra cesárea? Tu tem certeza que tu vai pra cesárea? Sabe, eu sei que você se preparou o máximo pra você estar aqui. Nessa fase do parto, né, do trabalho de parto, que é os 10 centímetros, todas as mães querem ir pra cesárea, querem desistir. Mas você viu, teve uma hora lá, gente, eu coloquei a mão dentro, assim, ó, eu senti a cabeça do Josué. Eu consegui sentir a cabeça dele, então já tava coroado. E aí ela, você viu, você sentiu a cabecinha dele, ele já tá quase. Vamos insistir mais um pouco, você vai conseguir. E outra coisa que eu não contei pra vocês, lá na hora que eu tava colocando força, o que acontecia? Eu colocava a força, aí ele vinha. Mas a minha força acabava, e quando a minha força acabava, ele subia, gente, de novo. Então ficou nesse sofrimento dele vai sair e dele volta, dele vai sair e dele volta. Aí continuando a história da mulher, aí ela ficou conversando comigo. Por que você não tenta mais um pouco? Vamos. Isso falou um monte de coisa. E eu, como eu me preparei realmente pra ter o parto normal, queria ter o parto normal, já estava com 10 centímetros, eu falei, véi, vou continuar tentando. Se eu já sofri até aqui, eu vou morrer na praia. Eu comecei a pensar, né? Vou nadar e vou morrer na praia? Não, vou tentar. E eu ia voltar pra sala de parto. E ia tentar novamente o parto normal. Até que o Senhor veio na minha cabeça. E eu tenho certeza que foi a voz de Deus. Que igual eu falei pra vocês, eu não sabia desse edema. Eu não sabia desse sofrimento que poderia acontecer, desse risco que poderia acontecer. E aí eu vi claramente a voz de Deus no meu coração, falando assim, filha, você não falou que queria muito parto normal, mas se não desse para ser normal, se precisasse de uma cesárea, você iria para uma cesárea? Então, chegou a hora. Você lutou até aqui, mas tá na hora da gente ir pra cesárea. Não continue. Essa foi a voz que eu vi. Não continue. E aí eu fiquei, né? Será que é a voz da minha cabeça? Será que é Deus? Mas não tinha como ser a voz da minha cabeça porque eu não tava conseguindo raciocinar mais, gente. Eu tava só indo. E eu vi essa voz. Na hora que eu vi essa voz, eu falei, é Deus? É Deus. E aí foi na hora que eu parei assim, eu falei, não quero. Não quero. Me coloca agora na cadeira de rodas. Me leva pra cesárea agora. Por favor, eu quero
parto cesárea. Eu quero, não aguento mais, eu sou fraca, eu desisto, eu não consigo e eu só quero ter o meu filho, só isso. Fora que me colocaram na cadeira de roda e me subiram pro parto cesárea. Chegou lá na sala de cesárea, gente, vocês acham que o sofrimento acabou? Não acabou. A pediatra não tinha chegado ainda. Toda a equipe, né, ali que ia participar do parto já estava paramentada, tava todo mundo arrumado, todo mundo, né, os equipamentos, tudo pronto para fazer o parto, mas a pediatra não tinha chegado. E só pode anestesiar e fazer o parto quando a pediatra chega, porque quando tira o bebê ali, é a pediatra que presta esses primeiros socorros pro bebê. Então, tinha que esperar ela chegar, gente. Então, imagine eu com 10 centímetros, o meu corpo colocando força, eu com medo do meu filho simplesmente sair ali, cair na mesa, sabe? Porque realmente vinha a força de colocar força, vinha a contração de colocar força. E eu segurando pra não colocar força. E eu comecei a me debater na mesa. Eu achei que eu ia morrer, gente, sério mesmo. E eu comecei a me debater, eu implorando pra que a minha anestesiasse pra esse sofrimento acabar. Só sei que nessa bagaceira foi mais ou menos uns 30 minutos que falaram, que a equipe falou que a pediatra demorou. E aí, finalmente, ela chegou. Aí, quando ela chegou, me levantaram. Na hora que ia aplicar anestesia, eu senti a contração, me debati, tiveram que esperar. Quando deu o intervalo da contração, aplicaram anestesia em mim. Aí, na hora que aplicaram anestesia em mim, pronto. Tudo passou. Tudo passou. As dores passaram, comecei a voltar pra mim, porque eu tava em outro planeta, eu acho que eu não sei nem onde que eu tava. Mas aí na hora que tiraram meu filho, ele já tava começando a fazer cocô, ou seja, se demorasse mais ele ia entrar em sofrimento fetal real. Então ele já tava começando ali a fazer cocô, tiraram ele, aspiraram o nariz, aspiraram a boca, ele não já saiu chorando, teve que aspirar. E aí, na hora que eu escutei o choro do meu filho, eu senti um alívio, uma paz surreal. Uma paz, assim, de que eu sabia que Deus estava ali. E eu sabia, porque, tipo assim, nesse hospital que eu tive parto, tiveram vários casos de morte. Morte da mãe, morte do bebê. Justamente por isso, por eles insistirem, persistirem e botar em risco todo mundo, sabe? Então, já tiveram vários casos de morte. Então, no momento que meu filho saiu, que eu escutei o choro dele, eu comecei só a sentir esse sentimento de gratidão, de paz, de tipo assim, por mais que não foi como eu queria, meu filho nasceu, meu filho tá bem, eu não morri, meu filho não morreu. Graças a Deus, vai tudo passar, vai se recuperar e tudo vai ficar bem. O Senhor cuidou de tudo, porque eu poderia ter morrido. E por mais que eu passei por isso tudo, eu não culpo ele. Eu sei que ele estava ali cuidando de tudo, que a mão dele estava ali cuidando de mim, cuidando do meu filho. Então, independente do que aconteceu, nós estávamos bem, nós estávamos vivos. Então, tiraram o meu filho, já tiraram ele, sugaram ele, depois colocaram ele aqui. E a gente tirou uma foto, vou colocar aqui a fotinha pra vocês, coisinha mais fofa. E aí tiramos essa fotinha, nós três. Também tirei outra, só eu e ele. E aí meu marido já pegou ele, levou pra fazer as primeiras coisinhas, né, que tem que fazer. Foi isso, gente, foi tenso. Mas eu continuo com o mesmo pensamento. Nenhuma experiência é igual. Não se aterrorize com a experiência do outro. Eu escutei vários relatos de gente que tiveram um parto super tranquilo, de gente que tiveram um parto super sofrido, e eu não abri mão de querer ter o meu parto normal. Infelizmente, eu não tive a experiência boa, eu não tive a experiência que eu esperava, porque acredito que o que me aconteceu foi uma negligência médica, foi uma violência obstétrica, foi uma falta de uma equipe boa, que me acolhesse, que me tranquilizasse. Acredito muito nisso. Então, o que eu quero falar pra vocês essa foi a minha experiência. Aprendam com esses meus erros, tá? Que eu falei pra vocês de tudo, da força errada de cocô, de orientar o seu parceiro, de tudo. Peguem tudo isso que eu falei aqui do meu relato, tá? Pra vocês, pra ajudarem vocês. Se vocês querem parto normal, não desistem. Não desistem. Não foi porque teve experiências ruins que a sua experiência vai ser ruim. Acreditem ainda que é um momento maravilhoso. Quero viver ainda esse momento maravilhoso com meus próximos filhos. Mas é isso, essa foi a minha experiência, esse foi o meu relato, foi o meu testemunho. Então, espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou trazer aqui o vídeo falando sobre como foi essa primeira fase da gente de RM,
a fase tão temida do puerpério, que graças a Deus já passou. Desculpem a minha cara de bagaçada, mas é o que temos, gente, porque eu senti muita necessidade de gravar esse vídeo pra vocês, porque eu senti no meu coração que alguém precisava ouvir ele, nem que seja uma pessoa, mas se alcançar uma pessoa que precisa ouvir, eu já vou ficar muito feliz, tá bom? Então curte esse vídeo para o YouTube entender que ele é relevante, entregar para mais pessoas. Curte esse vídeo, se inscreva no meu canal, que aqui vai ter vários conteúdos, ó, bem legais, tá bom? E até o próximo vídeo.